Bem-vindos, alunos, à nossa segunda aula de filosofia, onde nós estamos pensando sobre a ética na nossa atualidade. Nós adentramos a um pensamento ético na nossa atualidade, compreendemos essa necessidade e nessa segunda aula, eu, professor Alex, vou conduzir vocês a mais uma vez questionarmos sobre a ética na nossa atualidade, mas sobretudo de uma ética da responsabilidade. O pensador que nós havíamos estudado na nossa primeira aula, Hans Jonas, ele faz uma leitura de mundo. Ele percebe que o mundo é extremamente tecnológico, singular, transforma-se a cada dia. A nossa tecnologia está muito presente. Nesse momento nós usamos tecnologia para entrar em contato. Só que ele faz também a seguinte reflexão: será que nós estamos fazendo o uso correto das nossas tecnologias? Será que essas tecnologias elas não precisam ser repensadas? Será que a forma como nós compreendemos as técnicas, as tecnologias, não precisam ser revistas? É por isso que ele vai trazer e salientar a ideia de uma ética na responsabilidade. Vamos filosofar, então, refletindo a partir dessas perguntas? Será que o ser humano, será que você, afinal você é ser humano, está colocando em risco a própria permanência no planeta Terra? Quais foram os recursos naturais utilizados na construção de seus equipamentos tecnológicos? Como foram tratadas as pessoas que construíram os nossos equipamentos tecnológicos? O legal da filosofia do Hans Jonas, é justamente isso. É você elevar o seu pensamento, condicionar o seu pensamento a uma reflexão universal, global. Já não é mais uma reflexão sobre o próprio celular, mas sobre os componentes que foram levantados para que o celular ele acontecesse, ele surgisse. E ele vai dizer que existe uma necessidade de se refletir sobre isso. É claro que ninguém fica pensando, poxa vida, quais foram os minérios extraídos para desenvolver o meu celular? Quantos litros de água foram usados na produção do meu computador? Afinal, a água ela vai ser usada, seja lá pelos funcionários, seja lá para fazer uma limpeza. Raramente a gente faz isso. E é por isso que o Hans Jonas ele vê uma necessidade muito grande e urgente de que as pessoas passem a refletir e a questionar. Bem, o Hans Jonas, então, dentro da sua filosofia, ele vai fazer uma denúncia quase que apocalíptica. Apocalíptica é de fim dos tempos. Só que um apocalipse gradual, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, dentro de um estalo. Ele vai dizer que nós caminhamos para o apocalipse gradualmente. À medida em que nós nos tornamos irresponsáveis com o uso inadequado e com as próprias confecções de tecnologia, nós caminhamos para o nosso fim. Ao mesmo tempo, ele convida a gente a perceber que nós precisamos de uma ética global. Durante muito tempo se falou de uma ética do ser humano, em que se pensava no agir humano, na situação humana, no código humano. Agora ele vê a necessidade de uma ética que envolva também a natureza. Uma ética, como a gente chama de uma ética ecológica. Ele vai usar a ideia do imperativo categórico que o Kant tem. Só que, para ele, o imperativo categórico que o Kant havia feito lá no período iluminista, age de tal forma que a tua máxima, ou que seja, que a tua ação se torne universal, ele vai dizer que isso é muito obsoleto, é muito velho. Por isso eu trouxe para vocês aqui o novo imperativo categórico criado pelo Hans Jonas. E ele vai dizer o seguinte: age de tal maneira que os efeitos da tua ação ou de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica, ou também elaborado de forma negativa, age de tal maneira que a tua ação não ponha em perigo a continuidade indefinida da humanidade no planeta Terra. Ou seja, quais são as nossas ações que colocam em risco o nosso planeta Terra? Quais são as nossas ações que colocam em risco a continuidade da vida da Terra? Será que esse nosso desejo por consumir mais tecnologia, cada vez mais, trocar a todo momento, toda hora surge um carro do ano, toda hora surge um celular novo, toda hora surge um computador melhor, será que esse nosso desejo por consumo, por consumir sempre um novo melhor, não colocaria em risco a nossa vida no planeta Terra? Ele vai também trazer a ideia de um pensamento, a ética do temor. Se lá no Kant eu tinha a ética do dever, aqui eu tinha a ética do temor. Ele vai dizer que as pessoas sentem medo, as pessoas elas têm temor.
E o caos que o nosso planeta pode se encontrar, o apocalipse, o fim de nossa vida, ela vai causar temor. E é graças a esse temor que as pessoas conseguem refletir. Então, na medida em que nós tomamos consciência do que está por vir, de que o pior pode acontecer, o temor, ele nos ajuda a refletir. Nesse momento, o temor ele não é uma patologia, ele não é uma doença, ele não é algo ruim para o Hans Jonas. Ele é algo que nos dá impulso, ele nos leva a refletir, ele nos faz pensar. E desse modo, pensando e refletindo, nós podemos melhorar o nosso proceder e melhorar o nosso futuro. Dê uma olhadinha no pensamento do Jonas mais uma vez. O sacrifício do futuro em prol do presente não é logicamente mais refutável do que o sacrifício do presente a favor do futuro. A diferença está apenas em que, em um caso, a série segue adiante e no outro não. Ou seja, percebam, as nossas atitudes, as nossas reflexões vão nos dar um futuro ou não. É claro que muitas vezes a gente está dentro daquele pensamento, pô, professor, mas eu vou viver mais uns 70, 80 anos, o que eu posso fazer para que as pessoas tenham um futuro diferente ou para que a nossa sociedade mude? Professor, eu sou só um. Professor, eu sou alguém que precisa consumir. É claro que isso vai acontecer. A diferença é que essa reflexão, ela vai trazer à tona essa ideia do temor. E na medida em que um reflete e que nós vamos refletindo junto, caminhando juntos, analisando o mundo que nós estamos e vivemos, as coisas elas podem mudar. Basta você olhar as empresas ambientalmente responsáveis. A empresa ela pode até desmatar, mas ela planta árvores no lugar. Está lá no rótulo do produto. É uma empresa que não usa de animais. Ou uma empresa que é eticamente responsável com os seus funcionários. Ou seja, o nosso proceder, o nosso consumo, sim, está dentro de um modo mais adequado, dentro de uma ética ambiental. Bem, ele vai dizer então que essa ideia do temor, ela nos dá a ideia do dever de se responsabilizar com o futuro. É aí que a gente pode perguntar, o que você já fez pelo seu futuro e pelo futuro do outro? Assumir responsabilidade, para o Hans Jonas é muito importante, se tornar responsável, sair do egoísmo, não pensar apenas em si mesmo, estar atento aos direitos da humanidade do futuro, porque atender a esses direitos é gerar vida, e, sobretudo, muito importante, aprender a conviver de modo harmonioso com os demais seres vivos que existem na Terra e parar de pensar e agir como se você fosse a última geração a estar aqui. Ou seja, parar de pensar em si mesmo. Pô, eu vou garantir o meu lado, o resto não me importa. Então nós podemos refletir de novo, filosofar. O que você tem feito pelo futuro das outras pessoas? É fácil você projetar o seu. Você estuda, você procura, você pesquisa, você projeta aquilo que você quer. Mas o que você já fez pelos outros? De que modo você tem convivido com o nosso planeta? De que modo você tem se responsabilizado pela sua casa comum? Estou deixando para vocês o exercício 3 da página 424 do nosso material didático. Reflitam, façam e usem dos conhecimentos adquiridos para que vocês possam crescer e, sobretudo, se responsabilizar pelo mundo em que nós vivemos. Galerinha, até a próxima. Agradeço.